Lucas Andrade tinha o ombro mais impressionante daquela academia. E sob a luz branca e dura dos refletores fluorescentes, ele parecia ainda mais irreal, quase exagerado, como se tivesse sido desenhado em vez de construído com anos de ferro, dor e obsessão. Aos 21 anos, faltando exatos 15 dias para sua primeira competição de físico masculino estadual, Lucas havia desenvolvido o hábito quase involuntário de se encarar em qualquer superfície reflexiva da Academia Força Máxima. Um galpão, antigo adaptado no bairro industrial de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, longe das academias de rede com ar-condicionado gelado, toalhas perfumadas e paredes espelhadas do chão ao teto. A Força Máxima era um lugar cru, bruto, um retângulo de concreto armado, onde o cheiro de ferro oxidado se misturava com suor velho, creatina derramada e a umidade constante que nunca parecia ir embora. Os bancos eram revestidos com curvim rachado, escuro, marcado por anos de uso intenso. As paredes pintadas de preto fosco sugavam a pouca luz disponível. E o chão era uma colcha de retalhos de borracha remendada que denunciava décadas de halteres caindo no mesmo lugar. Mas para Lucas, aquele ambiente era sagrado. Era ali que corpos eram moldados, que promessas vazias morriam e disciplina de verdade nascia. Ele treinava ali desde os 17 anos, quando entrou magro demais, inseguro demais, incapaz de levantar a barra sem anilhas, e ao longo de 4 anos havia se transformado em algo que chamava a atenção. Cada músculo do seu corpo tinha um nome, uma função, um dia específico da semana dedicado a ele. Seu Instagram havia crescido de algumas centenas de seguidores para mais de 18 mil. Marcas de suplementos nacionais começavam a curtir suas fotos. Algumas já tinham enviado mensagens discretas perguntando sobre parcerias. O algoritmo gostava dele. Gostava das postagens de marmitas bem montadas, dos vídeos de treino com legenda motivacional falando sobre foco, sacrifício e constância. Mas o que realmente explodia em engajamento eram os updates de físico, especialmente os de ombro, quando ele passava óleo. Escolhia o ângulo certo e escrevia algo como 15 dias sem descanso, com emoji de fogo, de leão, qualquer coisa que dissesse silenciosamente que ele era diferente dos outros. Naquele dia era treino de ombro pesado, o tipo de treino que ele esperava a semana inteira. Lucas vivia pelo pump nos deltoides, aquela sensação de a pele ficar tão esticada que parecia prestes a rasgar. Ele havia montado toda a preparação para a competição, focado em largura. Juízes gostavam de ombros largos, criavam a ilusão de cintura menor, presença maior no palco. Ele carregou os halteres de 40 quilos cada até o banco inclinado no canto mais afastado da academia. O banco ainda estava úmido, uma marca escura de suor visível no curvim rachado, como a silhueta de alguém que tinha acabado de sair dali. Lucas não ligou. Ninguém ligava naquele lugar. Limpar equipamento era em coisa de academia gourmet. Ali era raiz, ali era sofrimento. Ele se posicionou, empurrou os halteres para cima, sentiu os deltoides anteriores queimarem, observou o próprio reflexo no espelho em frente. 8 repetições, 10, 12, no 13º movimento, ao descer os halteres até a altura do ombro, sentiu algo arrastar na pele do trapézio superior, um arranhão seco, rápido, como uma unha passando forte demais. A regata tinha subido e a pele raspou diretamente no banco sujo. Ele terminou a série, apoiou os halteres no chão e passou a mão no local. Havia um risco avermelhado de uns 5 centímetros, superficial, quase nada. Uma gota mínima de sangue, irrelevante. Entre a 2ª e a 3ª série, ele percebeu algo diferente. Bem na borda do arranhão,
Uma pontinha branca começando a se formar, uma espinha de academia, daquelas que aparecem quando se treina no calor, usando a mesma regata suada por dias seguidos, sem pensar, com a mão ainda suja de magnésio. A mesma mão que havia segurado halteres tocados por dezenas de pessoas ao longo do dia. Lucas apertou, a espinha estourou fácil, um pontinho de pus saiu. Ele limpou no short e esqueceu. Não lavou, não passou álcool, não refletiu, ainda tinha muito treino pela frente. E o pump estava vindo. 90 minutos depois, os ombros estavam absurdos, cheios, densos, recortados. Ele tirou 4 fotos diferentes no espelho do vestiário, cada uma com um ângulo ligeiramente ajustado, para valorizar a sombra do deltoide caindo. Sobre o peitoral, a pele brilhava de suor, as veias saltavam nos braços. Ele postou a melhor com a legenda "Ombro não cresce no conforto", 15 dias para o palco, e antes mesmo de chegar ao estacionamento, já via as curtidas subindo. Naquela noite o ombro pulsava, uma dor surda, comum após treino pesado. Lucas tomou 2 comprimidos de ibuprofeno de 400 ml. Comeu sua 6ª refeição de frango com arroz e dormiu rolando o feed, sonhando com poses, com luz de palco, com aplausos, quando acordou. No dia seguinte, o ombro estava maior, não só pumpado, inchado de verdade, a pele esticada, brilhante, o arranhão tinha um halo vermelho ao redor, do tamanho de uma moeda, e ao tocar a região estava quente. Quente demais, mas o primeiro pensamento de Lucas não foi infecção, foi empolgação. Músculos às vezes inchavam assim, após treinos extremos, retenção, inflamação, crescimento. Ele tinha lido isso em fóruns, treinou mesmo assim, recuperação ativa, chamou de estratégia. Na academia, chamaram atenção. 3 caras perguntaram se ele tinha mudado o treino porque os ombros estavam gigantes. Lucas sorriu, brincou sobre desbloquear novo nível, mas por dentro algo parecia errado. A dor agora tinha ritmo próprio, não acompanhava o batimento cardíaco. Era como um tambor profundo pulsando dentro da carne. À noite, o halo vermelho tinha crescido. Já não era do tamanho de uma moeda. Cobria quase a palma da mão. O centro do arranhão havia escurecido, um roxo quase preto, duro ao toque, diferente, de um hematoma comum. Ele tomou mais ibuprofeno, dobrou a dose, disse a si mesmo que não podia parar. A competição estava próxima demais. Descanso significava perder condicionamento, decepcionar quem acompanhava sua jornada. Naquela madrugada, ele acordou com dor ardente, foi ao banheiro e se encarou no espelho pela primeira vez, com atenção de verdade. A pele estava irregular, com textura de casca de laranja, brilhante, tensa. Levantar o braço fazia a visão escurecer. Ele pesquisou termos como infecção, abscesso, bactéria. Viu imagens que reviraram seu estômago, mas convenceu-se de que não estava tão ruim assim. Ainda dava para aguentar. No 3º dia, acordou tremendo, apesar do quarto estar quente. O ombro havia inchado tanto que distorcia seu tronco. E então ele viu as linhas vermelhas pela primeira vez. Não uma vermelhidão difusa, mas riscos definidos descendo pelo braço. Como se alguém tivesse desenhado com caneta. Ele vestiu uma camisa de manga longa e foi treinar, ignorando o alerta que seu próprio corpo gritava, sem saber que aquelas linhas eram o sinal de que algo estava escapando do controle, sem imaginar que aquele pequeno gesto impulsivo no banco sujo havia iniciado uma cadeia de eventos que mudaria sua vida para sempre. Lucas tentou fingir normalidade durante o resto daquele dia, mas a normalidade havia acabado sem que ele percebesse, porque a dor no ombro deixou de ser dor de treino e virou uma presença viva, quente, insistente, como se algo ali dentro estivesse trabalhando,
respirando, empurrando, e toda vez que ele mexia o braço sentia uma fisgada que irradiava para o pescoço e para a clavícula. Na academia força máxima, ele não conseguia mais executar os movimentos como antes. O levantamento lateral com 20 quilos parecia impossível. O deltoide não respondia, não era fraqueza muscular, era como se o sistema inteiro tivesse travado. Entre as séries, ele se sentou no mesmo banco sujo do primeiro arranhão. E nesse instante, uma imagem rápida atravessou sua mente, o curvim rachado, a marca de suor de outro corpo, o risco vermelho na pele. Mas ele empurrou o pensamento para longe, porque pensar significava admitir, e admitir significava parar. E parar significava perder tudo o que ele acreditava. Ele estava há 15 dias de estrear no palco. A taxa de inscrição já estava paga, o preparador, o Caio, já tinha postado stories chamando Lucas de aposta do ano. A mãe dele tinha comentado em tudo, orgulhosa. Os amigos tinham combinado caravana. E havia também um tipo de superstição silenciosa que todo atleta de físico conhece. Se você recua por medo, você perde a graça do jogo, você se torna comum. E Lucas preferia qualquer coisa a ser comum. Então, ele insistiu. Fez o treino pela metade, saiu mais cedo. E no vestiário, tentou posar de frente. Levantou os braços e viu o ombro esquerdo deformado, inchado demais. E o que ele viu no espelho fez o estômago afundar, porque a cor havia mudado. Não era só vermelho e roxo, havia pontos acinzentados, manchas escuras como casca de fruta apodrecendo, e a pele em volta parecia fina demais, brilhante demais, esticada como um plástico prestes a arrebentar. Quando ele aproximou o rosto, percebeu algo que não combinava com nada que já tinha sentido no corpo. Um cheiro doce e podre ao mesmo tempo, como lixo deixado no sol, como carne esquecida no fundo da geladeira. Lucas deu um passo para trás, puxou a camisa de volta, saiu da academia com o coração acelerado de um jeito diferente do pré-treino. No caminho para casa, ele tentou se convencer com frases prontas. Amanhã melhora. É só uma infecçãozinha. Eu tomo antibiótico e sigo. Mas ele não tinha antibiótico, ele não tinha prescrição, ele não tinha coragem de ouvir um médico dizer pare, e naquela noite o corpo começou a cobrar a conta. Por volta das 10, ele sentiu calafrios, não aqueles leves que vêm com cansaço, mas tremores violentos que fazem o dente bater e o músculo travar. Ele colocou um moletom, aumentou o ventilador, depois desligou, depois ligou de novo, porque nada fazia sentido. A febre subia como uma escada que não acabava. Ele tomou mais ibuprofeno, tomou dipirona, bebia água e sentia a garganta seca. Cada gole parecia evaporar antes de chegar no estômago. No espelho do banheiro, ele viu o vermelho avançando pelo braço, e as linhas antes finas agora pareciam mais longas, mais nítidas, passando do bíceps e indo em direção ao cotovelo, e o centro escuro no ombro parecia ter crescido. A pele ao redor estava tão quente que parecia febril por si só. Ele tentou dormir, mas o sono vinha em pedaços curtos e pesados, e nos intervalos ele acordava suando, com a camiseta colando no corpo, e sempre com a sensação de que o ombro estava cheio, como se algo quisesse sair, como se a pressão por dentro estivesse aumentando. De madrugada, quase 3 horas, ele levantou tropeçando, abriu a camisa e encarou aquilo sob a luz amarela do banheiro, e então a negação rachou um pouco, porque havia pequenas bolhas, como bolhas de queimadura, e em algumas regiões a pele parecia ter perdido a cor normal, ficando pálida, quase esbranquiçada, e quando ele pressionou com a ponta do dedo, não houve a resposta elástica que uma pele saudável tem. Era duro, era amadeirado, uma rigidez estranha, e Lucas sentiu um frio que não era da febre, era um medo antigo
instintivo, do tipo que faz o corpo entender que há perigo real. Ele pegou o celular e começou a pesquisar de verdade. Celulite infecciosa, abscesso, bactéria, estafilococo, e cada imagem que aparecia parecia um espelho distorcido da sua pele. Ele leu sobre linhas vermelhas e viu a palavra linfangite e leu infecção espalhando pelo sistema linfático. E fechou a página na mesma hora, como se fechar pudesse desfazer, como se não olhar pudesse impedir. Ele tentou se convencer de que era exagero de internet. Internet sempre exagera, internet sempre assusta. Mas o cheiro continuava, o calor continuava, e a dor agora era uma queimação constante, como carvão aceso encostado no osso. Ele pegou gelo, colocou sobre o ombro, não adiantou. O gelo derretia e parecia não penetrar. A febre subia de novo. Ele foi para a cama e ficou deitado olhando o teto. E pela primeira vez pensou no SAMU. Mas pensou também no custo, no hospital, no medo, na humilhação de aparecer com uma espinha estourada e ser tratado como bobo. Ele preferiu esperar até de manhã. E essa escolha, feita com a mente turva e o orgulho intacto, foi uma das decisões mais perigosas da vida dele, porque enquanto ele esperava o dia nascer, enquanto ele tentava se agarrar à ideia de que era só uma infecção comum, dentro do ombro a bactéria avançava em silêncio, destruindo planos de tecido, liberando gás, abrindo caminho pelos espaços onde a dor viajava como um aviso tardio. E quando amanheceu, Lucas acordou com o corpo pesado, como se tivesse corrido uma maratona, a cabeça latejando, a visão embaçada, e ao levantar a camisa, viu que as linhas vermelhas já tinham passado do cotovelo e estavam apontando para o antebraço. E no centro escuro do ombro havia um brilho úmido, como se a pele estivesse prestes a romper. Ele engoliu seco, apoiou a mão na parede para não cair e ainda assim pegou a mochila para ir treinar, porque a competição agora era 14 dias e no mundo dele 14 dias era tudo. Só que ao dar 3 passos em direção à porta, a tontura veio como uma onda. O chão pareceu se inclinar e ele percebeu que a respiração estava curta, rápida. E o coração batia como se quisesse sair do peito. Ele sentou no sofá, tentou se recompor, e naquele momento o celular vibrou com mensagem do Caio, o preparador, perguntando: "Cadê o cheque de manhã? Me manda a foto agora." Lucas olhou para a tela, olhou para o próprio ombro, e por um segundo pensou em mandar a foto mesmo assim, porque ele queria que alguém dissesse: "Isso é normal." Queria que alguém o autorizasse a continuar, mas a mão tremeu tanto que ele não conseguiu nem abrir a câmera direito. E quando ele tentou levantar de novo, as pernas falharam. Como se o corpo tivesse desconectado a energia, ele caiu de joelhos no tapete da sala e ficou ali respirando curto, sentindo o cheiro doce e podre que parecia agora vir dele inteiro. E foi nesse embonto, com o suor frio escorrendo pela testa, que Lucas finalmente entendeu que aquilo não era só um ombro inflamado, aquilo era o corpo inteiro entrando em colapso, e mesmo assim a mente ainda lutava para negar, porque admitir significava enfrentar a verdade. E a verdade era que ele estava perdendo tempo, e tempo era exatamente o que ele não tinha mais. Lucas não lembraria com clareza como saiu do sofá para o banheiro. Apenas flashes desconexos, a mão arrastando pela parede, o chão parecendo distante demais, o som da própria respiração alto demais dentro da cabeça. Ele se ajoelhou diante do vaso sanitário, sem saber se ia vomitar ou desmaiar, o corpo inteiro tremendo, e quando tentou apoiar o peso no braço esquerdo, uma dor lancinante atravessou o ombro e desceu pelo peito como um choque elétrico. Ele gritou, um som rouco, curto, que mais
Parecia um gemido engasgado e ficou ali curvado, sentindo o coração disparar de um jeito errado. Não era aceleração de treino nem ansiedade, era descompasso, um galope descontrolado. Quando finalmente conseguiu se levantar e encarar o espelho, quase não se reconheceu. O rosto estava acinzentado, os olhos fundos, cercados por olheiras escuras, os lábios secos e rachados, mas foi o ombro que roubou toda a atenção. A área escura havia se expandido, agora irregular, com tons de roxo profundo, cinza e preto misturados. E em alguns pontos a pele parecia solta, como se estivesse se descolando do que havia embaixo. O cheiro estava mais forte, inconfundível, um odor de decomposição que não combinava com um corpo vivo. Lucas sentiu o estômago embrulhar e precisou apoiar a testa no espelho frio para não cair. Naquele instante, algo dentro dele finalmente cedeu. Não foi coragem nem clareza, foi puro instinto de sobrevivência. Ele saiu do banheiro cambaleando, pegou o celular na mesa com dificuldade, os dedos escorregando na tela, abriu o WhatsApp e digitou para a mãe: "Mãe, não tô bem." Apagou, escreveu: "Tô passando mal." Apagou de novo, porque nenhuma frase parecia suficiente para explicar o que estava acontecendo. Então apertou o ícone verde do telefone e ligou. O toque soou distante, como se estivesse em outro cômodo. Quando ela atendeu, a voz dela saiu clara demais, normal demais, e isso quase o fez chorar. "Filho," ele tentou responder, mas as palavras se embaralharam. "Meu ombro tá errado, tá doendo muito." A mãe percebeu o tom, aquele tom que não deixava espaço para brincadeira. Perguntou onde ele estava, disse que estava indo, mas Lucas sabia que ela morava a 40 minutos dali, e 40 minutos agora pareciam uma eternidade. Ele desligou e ficou sentado no chão do quarto, apoiado na cama, esperando a tontura passar. Mas a tontura não passava, pelo contrário. Tudo parecia ficar mais distante, como se alguém estivesse girando lentamente o botão do volume da realidade para baixo. O suor escorria pelo corpo, mas ele tremia de frio, e o ombro parecia pesado demais para o próprio corpo sustentar, como se não fosse mais parte dele. Foi então que o celular vibrou de novo, desta vez uma ligação desconhecida. Ele quase ignorou, mas atendeu. Era o Caio, o preparador. A voz preocupada, perguntando por que ele não tinha mandado o cheque. Lucas tentou explicar, tentou dizer que estava doente, mas no meio da frase perdeu o fio, ficou em silêncio. Respirando curto, o Caio percebeu, falou mais alto, perguntou se ele estava sozinho, disse para ir ao hospital, agora, UPA, qualquer lugar. Lucas assentiu mesmo sem saber se o outro podia ver. Desligou e ficou parado mais alguns segundos, lutando contra o torpor que parecia querer engoli-lo. Quando tentou levantar de novo, o mundo girou, a visão ficou preta nas bordas e ele caiu de lado no tapete, batendo o ombro direito. A dor foi tão intensa que ele gritou de novo, e dessa vez o som ecoou. Pelo apartamento vazio, o celular escapou da mão e deslizou para debaixo da cama, a tela piscando. Lucas tentou se arrastar para pegá-lo, mas o braço esquerdo simplesmente não respondia. Era um peso morto, inchado, quente, estranho, como se estivesse conectado ao corpo apenas por aparência. O cheiro de podre parecia agora subir do próprio peito, misturado com o ácido do vômito que subiu à garganta. Ele virou o rosto a tempo de não se engasgar, vomitou bile no tapete e ficou ali, deitado de lado, respirando rápido, os pensamentos fragmentados, imagens desconexas da academia, do palco, do espelho, do arranhão, tudo misturado, até que um pensamento se destacou com clareza assustadora: "Eu vou morrer aqui." E essa certeza, fria e simples, finalmente rompeu qualquer resto de orgulho. Com o último esforço que conseguiu reunir, Lucas gritou por ajuda, mas o som saiu fraco. Um sussurro rouco perdido no silêncio. Foi quando a porta do apartamento começou a bater. Primeiro distante, depois
mais forte, a mãe chamando seu nome, desesperada, e em algum lugar entre o alívio e o apagão, Lucas sentiu mãos o tocando, vozes falando rápido demais, alguém dizendo, meu Deus, o cheiro, e então tudo escureceu de vez, quando a consciência voltou em pequenos fragmentos. Ele estava sendo carregado em uma maca, o teto do prédio passando rápido acima dele, uma voz masculina dizendo sinais de choque, outra dizendo pressão despencando, alguém colocando algo no braço direito, uma picada, líquido, frio entrando na veia e uma voz feminina firme dizendo SAMU chegando. A sirene explodiu nos ouvidos, um som agudo que atravessava o crânio. Lucas abriu os olhos por um segundo e viu o rosto da mãe borrado, chorando, segurando a mão dele, dizendo, fica comigo, filho. E ele quis responder, quis dizer que estava ali, mas a língua não obedecia. O corpo parecia afundar em si mesmo. E no fundo da ambulância, enquanto o veículo acelerava pelas ruas de Contagem em direção ao hospital municipal, os paramédicos cortaram a camiseta dele, expondo o ombro pela primeira vez completamente à luz do dia, e um deles prendeu a respiração por um instante antes de falar. Avisa a emergência que é suspeita de faceite necrosante. Palavras que Lucas não ouviu conscientemente, mas que marcavam o ponto sem retorno, o momento em que a infecção deixava de ser um problema localizado e passava a ser uma corrida contra o tempo. Uma corrida que já estava perigosamente atrasada, enquanto a sirene cortava o trânsito e a vida de Lucas pendia por um fio invisível, esticado ao limite. Lucas não percebeu a mudança de ambiente quando a ambulância parou. Apenas sentiu o impacto seco da maca sendo travada e destravada. Vozes se sobrepondo, passos apressados, portas abrindo, o cheiro de antisséptico misturado com algo metálico que lembrava sangue. Sua consciência vinha em ondas curtas. Ele abria os olhos por segundos e via luzes passando rápido acima da cabeça. Fechava de novo. O corpo pesado demais para obedecer qualquer comando. No pronto atendimento, alguém gritava dados. Idade, 21 anos, masculino, atleta, dor intensa, febre alta, sinais de choque séptico, suspeita de infecção grave em ombro esquerdo. Uma médica jovem se inclinou sobre ele, pediu para ele apertar a mão dela. Lucas tentou e não conseguiu. Tentou falar e só saiu um som rouco. Ela trocou um olhar rápido com outro médico e disse que precisavam agir agora, muito rápido. Tubos foram conectados, pressão sendo medida, oxigênio colocado. Alguém enfiou uma agulha grossa no braço direito dele. Depois outra, líquidos gelados inundando as veias, antibióticos sendo preparados antes mesmo de qualquer exame definitivo, porque naquele ponto não havia tempo para esperar confirmações elegantes. A prioridade era manter Lucas vivo. Ele sentiu um gosto amargo na boca, náusea subindo, e depois uma sensação estranha de afastamento, como se estivesse observando tudo de longe. Em algum momento, ouviu a palavra UTI, ouviu alguém dizer que o braço estava comprometido, ouviu a mãe perguntar se ele ia ficar bem, e ninguém responder de forma direta, porque ninguém tinha essa certeza. Quando o levaram para a tomografia, o frio da sala fez os tremores piorarem. O ombro parecia uma entidade própria, pulsando, queimando, pesado, e quando os exames começaram a aparecer na tela, os médicos ficaram em silêncio por alguns segundos, silêncio demais. A infecção não estava apenas na pele ou no músculo superficial. Havia gás nos tecidos, bolhas invisíveis que explicavam o cheiro. A bactéria estava destruindo tudo no caminho, seguindo os planos faciais como se fossem estradas abertas. O diagnóstico se tornou inevitável. Faceite necrosante, associada à infecção por bactéria agressiva, provavelmente estafilococo resistente, possivelmente associada a estreptococo, uma combinação mortal.
A médica responsável chamou o cirurgião de plantão, depois o ortopedista, depois a anestesia, porque não havia alternativa conservadora, antibiótico sozinho não resolveria, drenar não seria suficiente, o tecido precisava ser aberto, limpo, removido, até onde fosse necessário. E necessário naquele momento significava tudo o que estivesse morto ou prestes a morrer. Lucas acordou brevemente, quando já estava sendo empurrado pelo corredor em direção ao centro cirúrgico. Viu o teto branco passando rápido, sentiu algo sendo colocado no rosto, alguém dizendo para ele respirar fundo, outra voz dizendo que iam cuidar dele, que ia dar tudo certo. Ele tentou perguntar o que ia acontecer com o ombro. Tentou perguntar se ainda daria tempo da competição, mas as palavras não saíram. A anestesia entrou pelas veias como um peso quente, e o mundo desapareceu de uma vez. A cirurgia durou horas, muito mais do que o planejado inicialmente, porque quando os médicos abriram o ombro esquerdo de Lucas, a realidade foi pior do que qualquer exame havia mostrado. O deltoide estava completamente necrosado, os 3 feixes musculares comprometidos, a textura era errada, mole demais em alguns pontos, dura demais em outros, liberando gás e líquido escuro. O cheiro no centro cirúrgico era tão forte que, mesmo com máscaras, alguns profissionais desviaram o rosto por instinto. O cirurgião precisou tomar decisões rápidas e brutais, remover tudo que não sangrava, tudo que não parecia viável, e isso significou retirar o deltoide inteiro, partes do peitoral, porções do trapézio e até segmentos dos tendões do manguito rotador. Cada corte era feito com o objetivo único de salvar a vida, não a estética, não a função esportiva, apenas a sobrevivência. A alternativa teria sido amputar o braço inteiro naquele momento, e a equipe optou por tentar preservar o membro, mesmo sabendo que o resultado seria devastador para qualquer atleta. Ao final da cirurgia, o ombro de Lucas era uma cavidade profunda, um vazio onde antes havia volume, força e simetria. O local foi irrigado repetidas vezes, deixado aberto, com curativos especiais e antibióticos potentes, porque seria necessário voltar ao centro cirúrgico em 48 horas para avaliar se a infecção havia sido totalmente controlada. Enquanto isso, Lucas foi levado para a UTI, entubado, sedado, o corpo lutando para se estabilizar, rins sofrendo, pressão oscilando, a mãe dele sentada do lado de fora sem entender completamente o que havia acontecido, apenas sabendo que o filho tinha entrado para uma cirurgia e saído com risco de vida. 2 dias depois, quando Lucas abriu os olhos de verdade, a primeira sensação não foi dor no ombro, porque ali quase não havia sensação alguma. Era como um espaço vazio, um ruído branco no corpo. A dor estava em todo o resto. Garganta machucada pelo tubo, cabeça pesada, braços cheios de acessos, sons de máquinas apitando. Ele piscou várias vezes tentando entender onde estava. E então viu a mãe, inchada de tanto chorar, segurando a mão dele como se tivesse medo de soltar. Quando ele tentou falar, só saiu um sussurro, e ela disse: "Fica calmo, você está vivo." Palavras simples que demoraram para fazer sentido. Horas depois, quando a sedação foi reduzida e ele conseguiu formular perguntas, a médica entrou no quarto, sentou-se ao lado da cama e explicou com cuidado. Explicou sobre a infecção, sobre a bactéria, sobre a cirurgia de emergência. Explicou que haviam retirado músculos para impedir que a infecção se espalhasse ainda mais. Lucas ouviu tudo em silêncio, processando lentamente, até fazer a pergunta que ainda definia quem ele achava que era. Quando eu posso voltar a treinar pesado? A médica respirou fundo antes de responder. Olhou diretamente para ele e disse com uma calma quase dolorosa que ele nunca mais treinaria como antes, que o deltoide havia sido removido, que a função do ombro estava comprometida permanentemente,
que a competição não existia mais, que o foco agora era reaprender movimentos básicos, sobreviver, aceitar. E naquele instante, deitado numa cama de UTI, com o corpo ligado a máquinas e o futuro arrancado de uma vez, Lucas sentiu algo quebrar dentro do peito, não um osso, mas a imagem que ele tinha de si mesmo. E enquanto o monitor cardíaco continuava apitando ao fundo, ele entendeu, ainda que sem palavras, que aquele pequeno arranhão ignorado havia cobrado um preço muito maior do que qualquer troféu poderia pagar. Lucas só compreendeu de verdade o que havia acontecido alguns dias depois, quando os tubos começaram a ser retirados, quando a febre finalmente cedeu e a névoa pesada da sedação saiu da cabeça. Nos primeiros momentos, ele ainda acreditava que tudo era temporário, que aquilo era apenas uma fase difícil antes do retorno, porque durante anos ele havia aprendido que o corpo sempre respondia, sempre se adaptava, sempre voltava mais forte. Mas essa lógica começou a ruir no dia em que a fisioterapeuta entrou no quarto da UTI com uma prancheta na mão e pediu para ele tentar levantar o braço esquerdo. Lucas obedeceu automaticamente, concentrou-se, contraiu o que achava que ainda existia ali e nada aconteceu. O braço mal saiu do colchão, um movimento patético, limitado, que não chegava nem à metade do que antes seria um aquecimento. Ele tentou de novo, forçando o rosto, prendendo a respiração, e sentiu apenas uma tensão estranha no pescoço e no peito, como se o corpo estivesse tentando compensar algo que simplesmente não estava mais lá. A fisioterapeuta anotou algo, tentou manter a voz neutra, disse que aquilo era esperado naquele estágio, mas Lucas viu nos olhos dela um cuidado diferente, um cuidado que não combinava com algo simples. Quando finalmente o autorizaram a ficar em pé e caminhar alguns passos até o banheiro, apoiado, arrastando o suporte de soro, ele passou diante do espelho do quarto pela primeira vez desde a cirurgia, e foi ali que a realidade o atingiu com violência silenciosa, porque onde antes havia um ombro arredondado, cheio, orgulhoso, agora havia um afundamento visível mesmo sob o curativo. A linha do corpo estava quebrada, assimétrica, errada, como se alguém tivesse apagado um pedaço dele. Lucas puxou levemente o tecido da camisola hospitalar com a mão direita e viu o curativo volumoso cobrindo uma área muito maior do que ele imaginava. A enfermeira tentou impedi-lo, mas ele insistiu. Precisava ver, precisava entender. Quando removeram parcialmente o curativo para a troca, o impacto foi imediato. Não havia palavras suficientes. A pele estava retraída, marcada por pontos, enxertos recentes, e no centro havia um vazio real, físico, um espaço onde o músculo simplesmente não existia mais. O ombro parecia ceder para dentro, como uma parede sem sustentação. Lucas sentiu o estômago revirar e precisou se sentar, não por tontura, mas porque a mente não acompanhava o que os olhos viam. Ele ficou encarando aquilo em silêncio absoluto, enquanto a enfermeira trabalhava com cuidado, explicando cada passo como se a explicação pudesse suavizar o choque. Mas nada suavizava, porque naquele instante ele percebeu que não era só a competição que tinha acabado. Não era só o shape. Era uma identidade inteira que tinha sido arrancada junto com o tecido necrosado. Nos dias seguintes, médicos entravam e saíam, explicavam sobre antibióticos intravenosos, sobre culturas positivas para bactéria resistente, sobre a necessidade de mais um procedimento cirúrgico menor para a limpeza final, falavam em reabilitação longa, em limitações permanentes, em adaptação. Lucas ouvia tudo como quem escuta uma língua estrangeira, assentia, fazia perguntas automáticas, mas por dentro estava vazio.
Quando o Caio, o preparador, finalmente apareceu no hospital, o encontro foi estranho. Nenhum dos dois sabia exatamente o que dizer. Caio tentou manter o tom motivacional. Disse que o importante era estar vivo, que outros atletas já tinham passado por coisas difíceis. Mas a frase morreu no ar quando ele viu o ombro de Lucas pela primeira vez. A assimetria gritava. Não havia como fingir que aquilo seria contornável em um palco de físico masculino. Os dois ficaram em silêncio. E Lucas percebeu que aquele silêncio era o fim de um capítulo. Depois da alta da UTI e da transferência para o quarto comum, o tempo começou a se arrastar. Dias iguais. Fisioterapia dolorosa, movimentos básicos repetidos como reaprender a existir, levantar o braço até onde dava, girar o antebraço com ajuda, exercícios que antes seriam ridículos, agora exigiam concentração total. E cada tentativa frustrada era um lembrete do que havia sido perdido. O celular ficou desligado na maior parte do tempo. Ele sabia que havia mensagens, comentários, perguntas, expectativas, mas não tinha força mental para encarar o mundo externo, enquanto ainda tentava entender o próprio corpo. À noite, sozinho no quarto, Lucas revivia mentalmente o momento da academia, o banco sujo, o arranhão, o gesto automático de espremer a espinha, e essa lembrança voltava como um filme cruel que ele não conseguia pausar. A ideia de que tudo tinha começado ali, em algo tão pequeno, tão banal, corroía por dentro, e quando a médica responsável pela cirurgia sentou-se com ele para uma conversa mais longa, explicou com calma que se ele tivesse procurado atendimento no primeiro ou segundo dia, provavelmente o desfecho teria sido completamente diferente, talvez antibióticos, talvez uma drenagem. Simples, Lucas fechou os olhos ao ouvir isso, não por raiva da médica, mas por raiva de si mesmo. Porque pela primeira vez ele admitia, sem defesas, que o orgulho tinha falado mais alto que o cuidado, que o medo de perder um palco tinha sido maior que o medo de perder o próprio corpo. E naquele momento, encarando o teto branco do hospital, Lucas entendeu que não estava apenas se recuperando de uma infecção, estava enterrando a versão antiga de si mesmo e ainda não fazia ideia de quem seria. Depois disso, a alta hospitalar não veio como um alívio imediato, veio como um susto silencioso, porque sair do ambiente controlado do hospital significava encarar o mundo real com um corpo que já não funcionava como antes. Lucas voltou para a casa da mãe em Betim porque não conseguia mais viver sozinho no apartamento. Tarefas simples, como vestir uma camisa, tomar banho ou levantar da cama, exigiam ajuda, e isso feria mais o orgulho do que qualquer dor física. O quarto antigo, com pôsteres velhos e lembranças de adolescência, virou espaço de recuperação. Enfermeiras do home care iam todos os dias trocar curativos, avaliar sinais de infecção, aplicar antibióticos, e cada troca era um lembrete visual brutal do que havia sido removido. O ombro nunca parecia cicatrizar da forma normal, porque não havia estrutura por baixo para sustentar a pele. Tudo parecia colapsado, retraído, o corpo tentando fechar um vazio que não podia ser preenchido. As sessões de fisioterapia começaram ainda naquela primeira semana em casa, exercícios lentos, controlados, frustrantes. O fisioterapeuta explicava que outros músculos precisariam aprender a compensar a ausência do deltoide, que o cérebro precisaria criar novos caminhos, que aquilo levaria meses, talvez anos, e mesmo assim nunca seria completo. Lucas assentia, obedecia, mas por dentro sentia um peso esmagador, porque toda a sua vida, até ali, havia sido construída em torno de progresso visível, cargas aumentando, medidas crescendo, e agora o progresso era invisível, microscópico. Levantar o braço alguns graus a mais, sentir menos dor ao final do dia, aceitar limites que antes não existiam.
O celular permaneceu desligado por quase 3 semanas, até o dia em que ele acordou de madrugada com o pensamento fixo martelando na cabeça. O que as pessoas acham que aconteceu comigo? Essa pergunta cresceu até virar ansiedade pura. Ele ligou o aparelho. Centenas de notificações explodiram na tela. Mensagens de amigos preocupados, seguidores cobrando conteúdo, alguns comentários agressivos dizendo que ele tinha sumido, outros perguntando se ele estava morto. Aquilo tudo parecia irreal, como se fosse a vida de outra pessoa. Ele fechou tudo sem responder e ficou olhando para a tela preta, refletindo o próprio rosto cansado. Foi nesse momento que lembrou das palavras da médica no hospital, de que a história dele poderia salvar outras pessoas. A ideia parecia absurda no começo, porque ele ainda se sentia envergonhado, exposto, deformado. Mas, quanto mais pensava, mais aquela possibilidade começava a fazer sentido. Naquela mesma madrugada, ele abriu a galeria do celular e encontrou a última foto que havia postado antes de tudo desmoronar. O ombro perfeito, redondo, cheio, a legenda confiante falando sobre disciplina. Ele comparou aquela imagem com o reflexo atual no espelho do quarto, puxou a camisa para o lado e viu o afundamento, as cicatrizes, a assimetria que nunca iria desaparecer. E ali algo mudou. Não foi aceitação imediata, foi decisão. Ele passou quase 1 hora escrevendo, apagando, reescrevendo, tentando encontrar palavras que não soassem como vitimismo nem como heroísmo barato. Quando finalmente postou, o texto era direto, cru, sem maquiagem, explicava exatamente o que tinha acontecido. O arranhão no banco sujo, a espinha espremida com a mão contaminada, a ignorância dos sinais iniciais, a febre, as linhas vermelhas, o cheiro, a negação, o colapso, a cirurgia, a perda do músculo e o aviso claro para quem estivesse lendo. Não ignore sinais estranhos, não ache que força resolve tudo, procure ajuda cedo. Ele postou a comparação lado a lado, antes e depois, e fechou o aplicativo imediatamente. O coração acelerado, como se tivesse acabado de entrar no palco. Só que agora o julgamento era real. Quando acordou algumas horas depois, o celular vibrava sem parar. Milhares de curtidas, comentários, compartilhamentos, mensagens de pessoas dizendo que tinham passado por algo parecido, de mães agradecendo porque iam levar os filhos ao médico naquele dia, de profissionais de saúde pedindo permissão para usar o relato como alerta. A postagem saiu do mundo fitness e entrou em páginas médicas, jornais locais, grupos de atletas. Lucas passou o dia inteiro lendo relatos que misturavam gratidão e medo, e pela primeira vez desde a cirurgia ele sentiu algo diferente da dor e da perda, sentiu propósito, não apagava o que tinha acontecido, não devolvia o músculo perdido, mas transformava a tragédia em algo que extrapolava o próprio espelho. Nas semanas seguintes, ele começou a receber convites para falar em escolas, academias, equipes esportivas, não como atleta, mas como alerta vivo. Cada vez que contava a história, doía, mas doía menos do que o silêncio. A fisioterapia continuava, lenta, dura, frustrante, mas agora havia um motivo maior para continuar. Não para voltar a ser quem era, mas para existir de outra forma. 6 meses depois, Lucas voltou à academia Força Máxima pela primeira vez. O cheiro ainda estava lá, o ferro ainda rangia, os bancos ainda eram velhos, mas algo tinha mudado. Dispensas de álcool espalhados, avisos sobre higiene, placas alertando sobre sinais de infecção. O dono da academia o abraçou com cuidado e disse que a história dele tinha feito diferença. Lucas treinou leve, pesos ridiculamente baixos comparados ao passado, movimentos tortos, assimétricos, mas reais. Ao final limpou cada equipamento que usou, inclusive o banco onde tudo começou. Passou a mão no curving, rachado, e sentiu um arrepio.
não de medo, mas de consciência. Ao sair, não tirou foto para postar, guardou aquele momento só para si, porque finalmente entendia que sobreviver já era uma vitória que nenhum troféu poderia superar. E enquanto caminhava para fora, com o ombro marcado e o corpo diferente, Lucas sabia que nunca mais seria o mesmo, mas também sabia que ainda estava ali, vivo. E isso agora era o que mais importava. O tempo passou de um jeito estranho depois disso, porque os dias deixaram de ser marcados por treinos e refeições cronometradas e passaram a ser medidos em pequenas vitórias silenciosas, como conseguir vestir uma camiseta sem ajuda ou dormir uma noite inteira sem acordar com dor. Lucas aprendeu rápido que a recuperação física era apenas metade da batalha. A outra metade acontecia dentro da cabeça, em pensamentos que vinham sem aviso, geralmente diante do espelho, quando o reflexo devolvia uma imagem que não combinava com a memória que ele tinha de si mesmo. Havia dias em que ele aceitava melhor, conseguia olhar para o ombro afundado e pensar: isso me manteve vivo. E havia dias em que a raiva voltava com força, uma raiva sem alvo claro, raiva do banco sujo, da própria imprudência, do corpo que falhou, da versão antiga de si mesmo que acreditava ser invencível. A fisioterapia avançava lentamente. Exercícios com elásticos leves, halteres de 2 quilos, movimentos que exigiam concentração absoluta para não sobrecarregar estruturas que agora faziam o trabalho de 3 músculos ausentes. O fisioterapeuta explicava pacientemente como o trapézio, o peitoral remanescente e músculos profundos precisariam assumir funções que nunca foram projetados para cumprir sozinhos. Lucas ouvia, aprendia, reaprendia a mover o próprio corpo como alguém que teve um mapa inteiro redesenhado. Em paralelo, as mensagens continuavam chegando. Histórias de pessoas que tinham ignorado sinais parecidos e que, por causa do relato dele, tinham procurado atendimento a tempo. Um rapaz do interior de São Paulo contou que tinha ido ao hospital depois de ver linhas vermelhas subindo pelo braço. Uma mãe de Goiânia disse que levou o filho adolescente à UPA após uma infecção na perna por causa do texto de Lucas. E esses relatos começaram a ocupar um espaço diferente dentro dele, porque pela primeira vez o sofrimento não era só perda, era aviso, era prevenção, era algo que transcendia o próprio corpo. Ele começou a aceitar convites para entrevistas em rádios locais, depois em um programa de TV regional, sempre repetindo os mesmos pontos: higiene, sinais de alerta, procurar ajuda cedo, não confundir dor anormal com treino pesado. E toda vez que falava isso, sentia um nó no estômago, porque lembrava de quantas vezes ele mesmo tinha repetido frases parecidas e ignorado na prática. O mundo fitness reagiu de forma mista. Alguns comentários diziam que ele tinha sido irresponsável, que aquilo era consequência de falta de cuidado básico. Outros diziam que qualquer um podia errar. Mas Lucas parou de se importar com julgamento, porque havia aprendido da pior forma possível que opinião não salva vidas, ação salva. 1 ano depois da infecção, ele voltou ao hospital para uma consulta de acompanhamento com a cirurgiã que havia participado da primeira operação. Ela examinou o ombro, avaliou mobilidade, força residual, cicatrização e disse algo que ficou ecoando: "Você se adaptou melhor do que muitos pacientes, não porque o ombro estivesse funcional como antes, mas porque ele tinha aceitado a realidade e trabalhado dentro dela." Ao sair da consulta, Lucas ficou alguns minutos sentado no estacionamento do hospital, observando pessoas entrarem e saírem, algumas com pressa, outras com medo, e pensou em como ele próprio teria entrado ali meses antes se tivesse escutado o corpo no primeiro sinal, não como emergência, não como quase morto, mas como alguém pedindo ajuda. Cedo essa reflexão virou mais uma palestra, depois outra.
Até que academias começaram a convidá-lo para falar diretamente com alunos novos, não como alguém que perdeu tudo, mas como alguém que pagou um preço alto por ignorar o óbvio. E nessas conversas, ele não mostrava fotos chocantes de propósito, mostrava o processo, mostrava como algo pequeno evoluiu rápido, mostrava como a linha vermelha não é detalhe, como febre não é normal após treino, como cheiro estranho não é algo a ser ignorado e, aos poucos, Lucas percebeu que sua relação com o próprio corpo também estava mudando. Ele voltou a treinar com regularidade, não para competir, não para crescer, mas para manter movimento, saúde, autonomia. Seus treinos agora eram silenciosos, sem música alta, sem gravações, sem espelho por longos períodos. Ele se concentrava na sensação do movimento possível, não no que faltava. Havia dias ruins, claro, dias em que o braço parecia pesado demais, dias em que a cicatriz coçava, repuxava, lembrava, mas havia também dias bons, dias em que ele saía da academia cansado e grato, e essa gratidão, que antes ele teria considerado fraqueza, agora era base. Ao limpar os equipamentos depois do treino, hábito que nunca mais abandonou, Lucas sempre lembrava do primeiro banco, do primeiro gesto impensado, e entendia que a diferença entre o passado e o presente não era força ou disciplina, era consciência. E assim, sem troféus, sem palco, sem aplausos, ele seguia construindo uma versão de si mesmo que não dependia de simetria para existir, apenas de estar vivo o suficiente para continuar contando a história, porque se uma única pessoa evitasse passar pelo que ele passou, então aquela cicatriz, aquele vazio no ombro, aquele preço absurdo, teria ao menos deixado um rastro de sentido no mundo. Com o passar dos meses, Lucas percebeu que a maior mudança não estava no ombro nem na rotina, mas na forma como as pessoas se aproximavam dele. Antes, os olhares na academia eram de comparação, de disputa silenciosa, de quem estava maior, mais seco, mais próximo do palco. Agora eram olhares curiosos, respeitosos, às vezes desconfortáveis, gente que reconhecia o rosto dos vídeos, que sabia da história, mas não sabia exatamente como puxar assunto. E Lucas aprendeu a conduzir essas conversas sem dramatizar, sem suavizar demais, contando os fatos como eles eram, porque ele tinha entendido que o impacto vinha da verdade crua, não do exagero. Alguns jovens se aproximavam com aquela confiança típica de quem ainda acredita que o corpo aguenta tudo. Perguntavam se aquilo podia acontecer com qualquer um, se não tinha sido azar extremo, se bastava ser mais forte, mais limpo, mais cuidadoso. E Lucas respondia sempre do mesmo jeito, dizendo que força não impede bactéria, que limpeza ajuda, mas não elimina risco. Que o verdadeiro erro foi ignorar sinais claros, achar que dor estranha era virtude, achar que febre era fraqueza, achar que o corpo devia obedecer à vontade. Essas conversas começaram a se repetir tanto que ele decidiu organizar algo mais estruturado, uma palestra simples, sem palco, sem microfone, apenas uma roda de conversa nas academias que o convidavam, onde ele mostrava a sequência dos acontecimentos, o arranhão, a espinha, a dor, as linhas vermelhas, a febre, o cheiro, o colapso, a cirurgia, e sempre encerrava dizendo que o corpo avisa, mas só quem escuta a tempo se salva. Em paralelo a isso, Lucas voltou a estudar, algo que tinha deixado de lado quando a obsessão pelo físico tomou conta de tudo. Matriculou-se em um curso técnico na área de saúde esportiva. Queria entender melhor o que tinha acontecido, não apenas como vítima, mas como alguém capaz de orientar outros. As aulas eram desafiadoras. A anatomia agora tinha um significado diferente. Cada músculo que ele estudava lembrava o que tinha sido removido do próprio corpo, mas isso não o afastava. Pelo contrário, aprofundava a compreensão. Dava nome ao que antes era apenas dor. Ao mesmo tempo,
A relação com a mãe se fortaleceu de um jeito silencioso. Ela acompanhava a rotina, ajudava quando necessário, mas sem tratar o filho como frágil, respeitando o espaço, respeitando o processo. E Lucas passou a valorizar isso, aquela presença constante que ele antes mal percebia. Aos poucos, ele começou a aceitar convites para falar em escolas públicas, projetos esportivos, times amadores, lugares onde jovens treinavam duro sem qualquer orientação adequada. E nesses ambientes ele via versões antigas de si mesmo. Meninos treinando com dor, competindo para ver quem aguentava mais, rindo de cortes, infecções pequenas, sinais que agora ele reconhecia como alertas. E cada vez que contava a história, sentia um peso estranho, uma mistura de culpa e responsabilidade, porque sabia que poderia ter sido ele a ouvir. Aquilo anos antes, e talvez nada tivesse acontecido. 1 ano e meio após a infecção, Lucas voltou ao hospital, onde tinha sido operado, para agradecer pessoalmente à equipe. Levou um simples cartão, escrito à mão, dizendo apenas: "Obrigado por terem salvado minha vida quando eu não soube cuidar dela." Alguns profissionais lembravam dele, outros não. Para eles era mais um caso entre muitos, mas para Lucas era o caso que definiu tudo. Ao sair dali, caminhou devagar pelo corredor, observando pessoas em cadeiras de rodas, muletas, acompanhantes cansados, e percebeu que o mundo era feito de sobreviventes anônimos, gente que carregava cicatrizes invisíveis ou escancaradas, e pela primeira vez ele não se sentiu sozinho na própria perda. Na academia, sua rotina agora era simples: treino leve, alongamento, mobilidade, fortalecimento possível e, ao final, sempre limpeza, álcool. Atenção, virou hábito automático, quase ritual. Alguns brincavam dizendo que ele tinha virado fiscal de higiene. E ele ria, porque preferia ser chamado disso a repetir a própria história em outro corpo. A imagem do palco, da competição, dos holofotes ainda aparecia às vezes, especialmente quando via fotos antigas, mas já não doía da mesma forma, porque ele tinha aprendido que perder uma identidade não significa perder valor, apenas mudar de caminho. Lucas não se via mais como atleta frustrado, nem como influenciador esquecido, mas como alguém que atravessou algo extremo e saiu com a obrigação moral de alertar. E isso dava sentido aos dias, mais do que qualquer curtida já tinha dado, em um dos últimos encontros que fez em uma academia pequena do interior. Um garoto se aproximou no final, mostrou o braço discretamente, uma pequena linha vermelha subindo perto do cotovelo. Disse que tinha visto um vídeo de Lucas na semana anterior e resolveu procurar um posto de saúde naquele mesmo dia. O médico iniciou antibiótico cedo, controlou a infecção e o garoto estava bem. Lucas ouviu aquilo em silêncio. Sentiu o peito apertar, não de dor, mas de alívio, porque naquele instante ele soube, sem dúvida alguma, que tudo aquilo, o vazio no ombro, a cirurgia, o medo, a perda, não tinham sido em vão. Alguém não precisaria passar pelo que ele passou. E isso, naquele momento, foi suficiente. Ele saiu da academia naquele dia com o corpo cansado, o ombro limitado, mas com a certeza de que ainda tinha um papel no mundo. Não o papel que ele tinha planejado aos 21 anos, mas o que a vida tinha colocado nas mãos dele depois de arrancar tudo o que parecia essencial. E enquanto caminhava para casa, sentiu algo raro. Não orgulho do corpo, não vaidade, mas uma paz estranha e sólida, construída não em músculos, mas em consciência. Com o passar do segundo ano após a infecção, Lucas já não media a própria vida pelo antes e depois, com a mesma dor aguda, a lembrança continuava ali. Mas tinha perdido o poder de paralisar. Ele havia se tornado alguém que entendia limites não como fraqueza, mas como fronteiras claras entre viver e se destruir. A cicatriz no ombro seguia visível, irregular, impossível de esconder em certas roupas. E, curiosamente, isso deixou de incomodá-lo.
porque cada vez que alguém perguntava, ele tinha uma resposta pronta, não defensiva, apenas honesta. E a honestidade tinha se tornado uma espécie de blindagem emocional. Lucas concluiu o curso técnico e começou a trabalhar informalmente, ajudando academias pequenas a organizar protocolos básicos de higiene, orientação para alunos, cartazes simples explicando sinais de alerta. Não era nada sofisticado, mas era funcional. Ele sabia que não mudaria o mundo, mas também sabia que não era preciso mudar o mundo inteiro para fazer diferença. Bastava evitar que alguém ignorasse uma febre, uma dor estranha, uma linha vermelha subindo pela pele. Em uma dessas visitas, ele reencontrou um antigo colega de treino que não via desde antes da infecção. O rapaz ainda tinha o físico grande, competitivo, falava animado sobre campeonatos, ciclos, cargas, e por alguns minutos Lucas sentiu aquela nostalgia perigosa, aquela vontade de voltar no tempo, de apagar tudo. Mas quando o colega olhou para o ombro dele e ficou em silêncio, Lucas percebeu que aquela vida já não era mais possível, nem desejável, porque o preço era alto demais. Ele voltou para casa naquele dia pensando nisso. E ao chegar encontrou uma mensagem no celular de um número desconhecido. Era uma mulher dizendo que era enfermeira em uma UPA do interior do Rio de Janeiro. Dizia que usava o relato dele como exemplo durante triagens, que já tinha visto pacientes chegarem mais cedo por causa daquela história. Lucas leu a mensagem 2 vezes, respirou fundo e sentiu os olhos marejarem, não de tristeza, mas de algo próximo de orgulho sereno, aquele tipo de orgulho que não precisa ser exibido. Com o tempo, ele passou a ser convidado para eventos maiores, semanas de prevenção, campanhas de saúde, sempre deixando claro que não era médico nem herói, apenas alguém que ignorou os sinais e quase morreu por isso. E essa simplicidade tornava o relato mais forte, porque não vinha de autoridade acadêmica, vinha da experiência crua. Um dia, ao organizar papéis antigos, Lucas encontrou a ficha da competição que nunca aconteceu. O nome dele ainda estava lá, a categoria marcada, a data. Ele segurou o papel por alguns minutos, lembrando da expectativa, do corpo pronto, da confiança exagerada. E ao invés de rasgar ou guardar com raiva, ele dobrou com cuidado e colocou dentro de uma caixa junto com fotos antigas, não como lembrança dolorosa, mas como registro de uma fase encerrada. Naquele mesmo dia ele foi treinar, fez seu treino simples, limitado, eficiente dentro do possível, limpou os equipamentos, saiu da academia e caminhou alguns quarteirões a pé, sentindo o corpo cansado, mas funcional, sentindo o ar nos pulmões, sentindo o peso do próprio corpo ainda obedecer. E isso, para ele, já era muito. À noite escreveu um texto curto para si mesmo, não para postar, apenas para registrar. Escreveu que sobreviver não é voltar a ser quem você era, é aprender a existir com o que sobrou, e que o que sobrou, no caso dele, ainda era suficiente. Semanas depois, durante uma palestra em uma escola técnica, um aluno perguntou se ele não sentia ódio do próprio corpo por ter falhado. Lucas pensou antes de responder, e disse que durante muito tempo sentiu sim, mas que depois entendeu que o corpo não tinha falhado, tinha avisado várias vezes. E quem falhou foi a mente que não quis escutar. Aquela resposta ficou ecoando na sala, e também dentro dele, porque resumiu tudo. O erro não foi a bactéria, não foi o banco sujo, não foi o azar. Foi a insistência em achar que ouvir o corpo era sinal de fraqueza. Ao final do encontro, enquanto recolhia suas coisas, Lucas sentiu uma dor leve no ombro direito, o saudável, uma dor comum, muscular, e sorriu sozinho,
porque agora ele sabia diferenciar dor de alerta, cansaço de perigo, e isso era algo que nenhum palco tinha ensinado. Ao voltar para casa naquela noite, passou diante de um espelho e se observou, não procurando defeitos, não comparando com fotos antigas, apenas reconhecendo o próprio corpo como ele era agora. Incompleto em algumas partes, inteiro em outras, mas vivo. E essa palavra vivo tinha ganhado um peso que ele jamais teria compreendido antes. Lucas se deitou e adormeceu com a sensação rara de fechamento, não de final feliz perfeito, mas de ciclo encerrado, sabendo que aquela história não precisava de mais provas, mais sofrimento, mais perdas para continuar válida. Ela já tinha cumprido seu papel. E enquanto dormia, o corpo descansava não apenas do dia, mas de uma guerra que tinha terminado, deixando cicatrizes, sim, mas também deixando algo que ele jamais imaginou encontrar quando entrou naquela academia anos antes: consciência, humildade e a certeza de que estar vivo é sempre mais importante do que parecer forte. O encerramento daquela fase não veio com um grande evento, nem com uma conclusão cinematográfica. Veio de forma silenciosa, quase banal, como costumam vir as mudanças mais profundas. Lucas percebeu isso numa manhã comum. Ao acordar cedo, preparar o próprio café com movimentos ainda limitados, mas funcionais, vestir a camiseta sem ajuda e sair para trabalhar, coisas pequenas que antes seriam irrelevantes e agora tinham peso. Ele caminhou até o ponto de ônibus, observando pessoas apressadas, cada uma carregando suas próprias urgências invisíveis, e pensou em como a maioria só percebe o corpo quando ele falha, quando algo dói demais para ser ignorado. Ele chegou a uma academia parceira naquele dia para mais uma conversa rápida com alunos novos, nada formal, apenas orientação básica, sinais de alerta, cuidado com ferimentos, higiene simples, e enquanto falava, percebeu que já não havia tremor na voz, já não havia necessidade de provar nada. Ele contava a história como quem entrega um aviso necessário e seguia em frente. Depois do encontro, um dos professores comentou que alguns alunos tinham procurado atendimento médico naquela semana por causa das orientações. Pequenas infecções tratadas cedo, nada grave. E Lucas agradeceu, não com euforia, mas com aquela satisfação tranquila de quem sabe que evitou algo pior, sem precisar ver o pior acontecer de novo. Ao voltar para casa naquela tarde, encontrou uma caixa no armário que não abria havia meses. Dentro estavam objetos da fase antiga, suplementos vazios, medalhas de campeonatos regionais menores, fotos impressas do Shape no auge. Ele espalhou tudo sobre a cama e observou com curiosidade, não com saudade dolorosa. Percebeu que aquelas coisas representavam esforço real, disciplina real, mas também uma visão estreita de sucesso. Tudo girava em torno de aparência, validação, comparação. Ele guardou alguns itens por respeito à própria história, descartou outros sem culpa, entendendo que crescimento não é negar o passado, é não ficar preso a ele. Naquela noite ele recebeu uma mensagem simples de um número desconhecido. Dizia apenas: "Vi seu relato, procurei atendimento hoje, obrigado." Lucas leu, respirou fundo e respondeu com poucas palavras: "Fico feliz, cuide-se." E deixou o celular de lado, porque já não precisava contabilizar impacto. Ele sabia que o impacto existia. Em algum lugar, em algum corpo, em algum momento invisível, semanas depois, em um treino leve, ele se viu diante do mesmo espelho onde anos antes avaliava simetria, volume, definição. Agora o reflexo mostrava um corpo diferente, assimétrico, marcado, mas funcional. Ele levantou o braço até onde dava, sentiu o limite, respeitou
E sorriu, não por conformismo, mas por maturidade, porque finalmente entendia que respeitar limites não diminui ninguém, apenas mantém vivo. Ao sair da academia naquele dia, limpou os equipamentos como sempre, saiu caminhando sob o sol do fim da tarde, sentindo o corpo cansado, mas presente, e pensou em como tudo tinha começado com um gesto automático, pequeno, impensado, e terminado com uma consciência que levaria para o resto da vida. Lucas nunca voltou a competir, nunca voltou a perseguir o físico perfeito, mas também nunca deixou de se mover, de aprender, de alertar. Ele se tornou algo que jamais tinha planejado ser. Não um campeão de palco, não um influenciador fitness, mas alguém cuja história carregava um aviso simples e poderoso. O corpo fala, a dor avisa, a febre alerta. E ignorar isso não é força, é risco. E enquanto seguia em frente com o ombro marcado e o futuro aberto, Lucas tinha certeza de uma coisa que antes jamais teria entendido: nenhum troféu, nenhuma medalha, nenhum elogio valeria mais do que acordar todos os dias com a chance de continuar vivo, consciente e inteiro o suficiente para fazer escolhas melhores. E essa era a vitória que ninguém tira, porque não depende de músculo, palco ou aplauso. Depende apenas de ouvir a tempo e agir quando ainda há tempo. E assim, sem necessidade de finais grandiosos, a história se fechava exatamente onde precisava, não com perfeição, mas com sentido. Lucas seguiu a vida com o corpo diferente e a mente transformada. A perda do deltoide e do sonho competitivo deixou de ser apenas trauma e virou aprendizado permanente. Ele abandonou a obsessão por aparência e passou a priorizar saúde, consciência e prevenção, transformando a própria história em alerta para outros atletas, academias e jovens que ignoram sinais claros de infecção por orgulho ou medo de parar. Nunca voltou aos palcos, nem ao físico de antes, mas ganhou algo maior: propósito. Passou a orientar, palestrar e ajudar a evitar que outras pessoas passassem pelo mesmo sofrimento. Aprendeu a respeitar limites, ouvir o corpo e agir cedo, entendendo que força não é suportar tudo, mas saber quando pedir ajuda. E no fim, Lucas não se tornou campeão de competição, mas sobreviveu, mudou comportamentos ao redor e carregou para sempre a certeza de que nenhuma estética vale a própria vida, porque o ferro sempre estará lá, mas só quem escuta os sinais a tempo continua vivo para levantá-lo.